Bem-vindo! Nesta solução completa, analisaremos risco climático nas cidades, com foco em adaptação, drenagem e ocupação do solo. Aplicaremos o método cobrado, leitura do comando, tese, desenvolvimento por causa e efeito, comparação por critérios idênticos e conclusão dedutiva. Leitura do comando. Analisar como as cidades devem se adaptar ao risco climático, com atenção à drenagem e à ocupação do solo, destacando desafios e prioridades, comparando quando pertinente e concluindo com métricas para o Brasil. Rota do texto. Primeiro, tese. Segundo, riscos climáticos urbanos. Terceiro, drenagem em escala de bairro e de bacia. Quarto, ocupação do solo e impermeabilização. Quinto, infraestrutura verde e azul. Sexto, governança e instrumentos. Sétimo, financiamento e priorização. Oitavo, comparação por critérios idênticos. Nono, cadeia evidência, nexo e implicação. Décimo, riscos e contrapesos. 11º, plano de ação e métricas. 12º, conclusão dedutiva. A tese é a seguinte: a resiliência urbana depende da integração entre gestão do solo, gestão das águas e proteção das pessoas. Drenagem eficiente e ocupação do solo adequada reduzem risco humano e financeiro, enquanto decisões fragmentadas multiplicam perdas. Nas cidades, o clima se manifesta por chuvas intensas que causam alagamentos, por deslizamentos em encostas ocupadas sem proteção, por ilhas de calor que agravam ondas de calor e por escassez hídrica que leva a racionamentos. Esses fenômenos interagem com o modo como a cidade ocupa o território. Na escala de bairro, a drenagem depende de sarjetas, bocas de lobo e galerias com manutenção. Limpeza e desassoreamento frequentes evitam obstruções. Soluções de retenção local, como jardins de chuva e reservatórios domiciliares, reduzem picos de vazão. Na escala de bacia, a drenagem combina canais, reservatórios de controle e parques lineares nas margens dos rios. Faixas de inundação preservadas permitem que a água se espalhe sem danos. A operação integrada com represas reduz picos e protege áreas densamente ocupadas. A ocupação do solo define o volume que chega ao sistema de drenagem. Adensar com áreas permeáveis mínimas mantém infiltração. Encostas e margens precisam de proteção vegetal e de limites de construção. Recuos e cota de soleira adequada reduzem o risco de entrada de água nas edificações. A infraestrutura verde e azul usa vegetação, solos e água para armazenar, infiltrar e retardar escoamentos. Ruas verdes e jardins de chuva capturam volumes no início. Telhados e paredes verdes reduzem ilhas de calor. Parques de várzea e corredores de água ampliam a capacidade de retenção e melhoram a qualidade ambiental. A governança urbana funciona quando o plano diretor e as leis de uso do solo dialogam com o plano de drenagem e com o mapa de risco. Defesa civil com sirenes, abrigos e rotas de fuga conhecidas salva vidas. A integração entre órgãos encurta o tempo de resposta. Com orçamento limitado, a prioridade deve ser manutenção preventiva, que custa pouco e evita colapsos. Obras de baixo custo e alto impacto, como desobstrução sistemática e jardins de chuva em pontos críticos, entregam resultados rápidos. Contratos por desempenho alinham metas a pagamentos. Para comparar bairros ou cidades, utilize a mesma escala, o mesmo período e o mesmo indicador. Observe área permeável mínima, tempo de escoamento até o corpo de água e número de pontos de alagamento ativos por evento. Monitore qualidade da água e indicadores de saúde relacionados a enchentes e ondas de calor. Evidência: 3 pontos críticos com bocas de lobo obstruídas. Nexo: resíduos e ausência de manutenção elevam a lâmina d'água. Implicação: perdas econômicas e interrupção de serviços públicos e privados. Evidência: ocupação de encosta acima do limite seguro. Nexo: retirada de cobertura vegetal reduz estabilidade do solo e aumenta a probabilidade de deslizamento. Implicação:
Risco à vida, necessidade de reassentamento e custos sociais elevados. 3 alertas. Obras que aceleram a água podem deslocar o risco para jusante. Intervenções em áreas centrais podem gerar gentrificação e expulsar moradores. Soluções sem manutenção e sistemas de dados desconectados perdem eficácia rapidamente. Proponho 5 passos. Primeiro, instituir limpeza programada com inventário público de pontos críticos. Segundo, instalar jardins de chuva e pavimentos permeáveis em eixos prioritários. Terceiro, proteger encostas e recuperar margens de rios com vegetação. Quarto, treinar a comunidade para abrigos, sirenes e rotas de fuga. Quinto, adotar contratos por desempenho e publicar dados abertos de chuva, vazão e ocorrências. Métricas guiam a gestão. Reduzir o número de pontos de alagamento ativos por evento. Diminuir o tempo de retorno ao nível de serviço de transporte e de energia. Aumentar a área permeável por quarteirão em prioridades definidas. Acompanhar o reassentamento seguro de famílias em áreas de risco. Na prova, siga este roteiro. Declare tese e recortes. Descreva drenagem em escala de bairro e de bacia. Trate de ocupação do solo e de infraestrutura verde. Apresente governança, financiamento e priorização. Compare por critérios idênticos e conclua com métricas claras. Concluo. Cidades que integram ocupação do solo, drenagem e participação social reduzem perdas humanas e econômicas. Com manutenção, soluções baseadas na natureza e contratos por desempenho, a adaptação climática torna-se política de Estado, e não apenas resposta a emergências. Checklist final. Verifique se as servidões foram atendidas, se a cadeia evidência, nexo e implicação está explícita, se a comparação usou a mesma escala, o mesmo período e o mesmo indicador, e se a conclusão dedutiva é coerente com a tese. Pergunta 1. Indique um indicador de desempenho para a drenagem urbana e explique por que ele importa. Pergunta 2. Aponte uma medida de curto prazo para reduzir alagamentos em um ponto crítico do seu bairro. Encerramos esta solução completa. No próximo episódio, trataremos de saneamento e resíduos sólidos, conectando saúde pública e resiliência urbana. Até lá!